Amanda Sueli. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tribuna Livre, para quem está nos ouvindo através da rádio, para quem está assistindo através do YouTube, também transmissão ao vivo, né, pelo Facebook. Então, atingimos aí uma quantidade significativa de pessoas e vamos passar hoje informações sobre a aposentadoria dos professores. Hoje, dia 15 de outubro, é comemorado o Dia dos Professores. É uma data muito importante e simbólica, né? Esses profissionais que, de fato, auxiliam, né, tanto na nossa formação, na nossa educação. Vamos dizer que é uma das principais profissões, né? A partir dos professores é que a gente consegue, de fato, ter o desenvolvimento, ter a nossa educação, né? Vamos começar falando a quem se destina essas regras de aposentadoria dos professores, tá? Estabelecimentos de ensino, de educação básica, tá? Que envolve a educação infantil, fundamental e médio, ensino médio. Então, essas escolas, esses estabelecimentos de ensino que têm essa finalidade de ter educação infantil, fundamental e médio, é que se enquadra para um dos requisitos para a concessão da aposentadoria dos professores. Não somente os professores que estão ali na sala de aula é que têm direito a essa aposentadoria. Também quem trabalha com coordenação, na diretoria, no setor administrativo, né? Vamos entender o seguinte: essas pessoas estão trabalhando ali diariamente com crianças, adolescentes, pré-adolescentes. Tem, de fato, um desgaste um pouco maior pela atenção ali dedicada àqueles alunos. Então, por isso, há essas regras específicas para essa profissão, né? Esses trabalhadores da área da educação. Também quem trabalha na atividade administrativa, como, por exemplo, a inspeção na escola, supervisão, tá? Então, como eu disse, não restringe tão somente aqueles profissionais que estão nas salas de aula, mas também a todos os outros profissionais que estão ali trabalhando na escola, tá? O que acontece? É necessário comprovar o exercício exclusivo em atividade relacionada ao magistério. Tá? Então, para se enquadrar na aposentadoria do professor, tem que ter exatamente o tempo de contribuição específico, que eu vou falar mais adiante, somente nas atividades de magistério. Não pode, por exemplo, eu tenho um período como trabalhei, vamos dizer assim, como vendedora e tem outro período como professor. Eu posso somar esses dois para conseguir a aposentadoria do professor? Não, tem que ser somente nas atividades de magistério mesmo, tá? Como eu disse, se trata de profissão que tem um desgaste maior, né? Por estar ali trabalhando com crianças, adolescentes, realmente é um desgaste um pouco maior. Então, por esse motivo, professores universitários não se enquadram nessa categoria, tá? Somente para quem trabalha em estabelecimentos de educação infantil, médio e fundamental. Requisitos para conseguir enquadrar um professor nessa categoria para aposentar, tá? Nós temos 3 tipos de situações. Temos antes da reforma da Previdência, tá? Aquelas pessoas que conseguiram preencher os requisitos até o dia 13 de novembro de 2019, tá? Quem preencheu todos esses requisitos até essa data, que são os seguintes: para homem, tá? 30 anos de tempo de contribuição no mínimo, e para mulher 25 anos de tempo de contribuição no mínimo. Não exige idade mínima, tá? Isso para professores, para profissionais de educação que trabalham no setor privado, tá? Para o setor público tem regras outras regras específicas. Então, homem, 30 anos de tempo de contribuição exclusivo nas atividades de magistério, e mulher, 25 anos de tempo de contribuição. Para as atividades, para se enquadrar nesses requisitos, não é exigido idade mínima. Porém, há a aplicação do fator previdenciário. O que é isso? O fator previdenciário é exatamente
vamos dizer assim, um requisito que ele vem para tentar atrasar a aposentadoria das pessoas, tá? Quando a aplicação desse fator, que é uma porcentagem, é feito um cálculo entre a idade da pessoa, para evitar que as pessoas se aposentem tão cedo. Então, ele vem exatamente para diminuir no valor da aposentadoria, tá? Esses são requisitos para quem trabalha no setor privado, tá? Para o setor público já tem outros requisitos. Tem idade mínima exigida, homem, 55 anos de idade e no mínimo 30 anos de tempo de contribuição. Mulher, no mínimo 50 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. São aí alguns requisitos específicos. E nesse caso do setor público, não há a aplicação de fator previdenciário, porque já tem ali uma idade estabelecida, uma idade mínima. E depois da reforma, para quem vai completar esses requisitos para requerer a aposentadoria do professor depois da reforma, ou seja, a partir de 14 de novembro de 2019. Homem, 25 anos de tempo de contribuição, mulher também. O tempo de contribuição foi igualado, tanto para homem como para mulher, tá? O que muda é a idade, que para homem é exigido no mínimo 60 anos, para mulher 57, né? Tem aí essa diferença muito grande, porque antes não se exigia idade mínima, somente o tempo de contribuição. Agora tem que acumular esses dois requisitos, tanto a idade como o tempo. Mas tem outra situação, eu disse que eram 3, antes da reforma, depois da reforma, e tem as regras de transição, tá? O que significa? Para aquelas pessoas que antes da reforma da Previdência já trabalhavam nessas atividades da educação, tá? Mas não conseguiram preencher os requisitos até a data da reforma, tá? Tem aí essas 3 regras de transição em que as pessoas conseguem ver como se enquadrar melhor, tá? Essas regras, sempre que tem qualquer reforma na Previdência, existem essas regrinhas para tentar encaixar, vamos dizer assim, as pessoas que já estavam ali trabalhando e não ter prejuízos para essas pessoas. A primeira regra de transição é a por pontos, tá? Que é somar idade mais tempo de contribuição. Só que a cada ano aumenta 1 ponto, tá? Então, é o seguinte, homem tem que ter, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição mais a idade. E tem que fazer 93 pontos. Ou seja, atualmente, homem tem que ter, no mínimo, 63 anos de idade e mais 30 de contribuição. Mulher, a mesma coisa, tem que somar 83 pontos, mas tem que ter, no mínimo, 25 anos de tempo de contribuição. Em 2021, essa regra está atualmente mulher, 58 anos de idade e os 25 de tempo de contribuição. São regrinhas para tentar amenizar esse impacto, mas ainda assim, realmente tem uma quantidade de requisitos bem alta, né? A segunda regra é o pedágio de 100%. Que é um pouquinho mais complicada de entender, mas se conseguir atingir também é bem tranquilo para que os professores tenham essa aposentadoria. É o seguinte, tem que ter a idade mínima, tá? Não é exigido tempo de contribuição mínimo, mas tem que ter a idade mínima. E um pedágio de 100%. Ou seja, homens têm que ter 55 anos de idade, mais 30 anos de tempo de contribuição. E esse pedágio. Vamos lá. Por exemplo, Álvaro é professor, conta com 55 anos de idade e Álvaro tem 28 anos de tempo de contribuição. Precisaria ter 30. Então, até a data da reforma, ele tem 28. O que é que Álvaro vai precisar fazer? Completar os 2 anos, os 30 anos, né, trabalhar por mais 2 anos, e fazer mais esse pedágio de 100%, mais 2 anos. Ou seja, Álvaro, para conseguir se aposentar por essa regra, precisaria trabalhar mais 4 anos. Mulheres também, 52 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição, mas tem essa regrinha que completa os anos e tem mais esse pedágio. Então, tem que trabalhar um pouquinho a mais, mas ainda consegue aposentar, tá? E a terceira regrinha é a idade progressiva, que
homem tem que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição e 57 anos de idade. Mulher, 25 anos de tempo de contribuição e idade, no mínimo, 52. Tivemos a ouvinte, professora Célia, né, se eu não me engano, que acabou de falar que ela tinha 59 anos de tempo de contribuição, se eu não me engano. Não, 59 anos de idade. Vou mostrar aqui a Célia. Bom dia, Álvaro. Essa entrevista é propícia para o dia de hoje, até porque muito me interessa. São 32 anos de trabalho e 59 anos de idade. Então, professora Célia já consegue essa aposentadoria, já consegue se enquadrar. Porque tanto passou se ela dos 30 anos. Já completou. E a idade que é 55, ela Exatamente, tem 59. Então, já professora... completou, já pode requerer. Se a professora Célia trabalha em regime, em prefeitura, por exemplo, se for em São Miguel dos Campos, não tem regime próprio de previdência. Então, ela se enquadra nesses requisitos do regime geral. Né? Então, quando as prefeituras têm o seu regime próprio, o professor tem que se enquadrar naquele regime. Exatamente. Mesmo que tenha recolhido antes em outro local? Essa é o que eu vou explicar também, Álvaro. Desculpa. Pode somar esses dois tempos, esses dois períodos. Se, por exemplo, um professor trabalhou um período em uma escola privada, né? Ensino privado, que é o regime geral, e posteriormente trabalha atualmente em uma prefeitura que tem o regime próprio. Então, ele pode somar. Ele pega um documento na regra que for mais benéfica, por isso é interessante procurar um advogado especializado nesse assunto em direito previdenciário, porque o advogado vai indicar qual é o melhor enquadramento, se vai ser no regime próprio ou se vai ser no regime geral. Se for no próprio, por exemplo, essa professora vai no regime geral, professor, vai no regime geral, pega uma CTC, que a gente chama, a certidão de tempo de contribuição, averba no outro regime e soma tranquilamente, consegue atingir os requisitos e aposentar tranquilamente. Existe um repasse por exemplo, vai para o regime próprio, o INSS, aquilo que recolheu, repassa alguma coisa para o município? Tem essa informação? Álvaro, quando a gente solicita o CNIS no INSS, já tem inclusive lá o que gerou, vamos dizer assim, aquela contribuição, se é do regime próprio ou se é do regime geral. Então, já tem lá a siglazinha, RPPS, por exemplo. Jequié da Praia tem regime próprio. E aí tem as regras lá específicas também. Se eu não me engano, o regime próprio de Jequié da Praia, eu acho que é de 2015, se eu não me engano, se não me falha a memória. E os documentos que são necessários para requerer a aposentadoria do professor, tá? CTPS, carteira de trabalho, com os registros todos certinhos, em que trabalha como professor, naquele período, tudo certinho. CNIS, vai lá no INSS, solicita, ou pega também pelo aplicativo, né, consegue solicitar o CNIS, e lá vai ter os códigos, as contribuições, a instituição de ensino, tudo detalhado, tá? Declaração do estabelecimento de ensino. Esse é um documento também essencial, Álvaro. Por quê? A pessoa, aquele professor, aquele profissional da educação trabalha naquela escola, então ele vai precisar pegar esse documento em que vai descrever, mesmo com todos os outros documentos que ele já tem, carteira de trabalho, CNIS, mas é de extrema importância essa declaração. Vai especificar que trabalha desde tal data até a data atual, por exemplo, na profissão, exercendo aquelas atividades específicas, e que é uma instituição de ensino, educação médio, fundamental e infantil. Tá? É realmente importante esse documento. Também, se for esse caso que a gente falou de averbar em outro regime, a CTC, a certidão de tempo de contribuição, RG, CPF, né, documentos básicos, e diploma. Não é exigido, porque o simples trabalho naquela área já presume que aquele profissional tem aquela capacidade para exercer aquelas atividades, que ele já é professor, já é o profissional da educação. Então, não é exigido diploma. Se aquele professor, aquele profissional tiver o diploma que quiser levar, ótimo, né? Já é mais um não vai documento. perder nada com isso. O que mas não pode ser exigido, não pode ser exigido. Isso, não pode ser exigido. Mas se tiver, leva. É mais um documento, né?
Já falei sobre essa questão de se trabalhou em 2 regimes, né? E a declaração, gente, é bom, quando vocês forem solicitar a declaração na instituição, coloca o carimbo do profissional responsável, vamos dizer, do diretor da escola, sabe? Do secretário da educação, algo nesse sentido. É interessante. Tá certo. Olha, concluiu, doutora? Concluí. É um tema que é complexo, eu posso dizer assim, até porque teve uma reforma recentemente. Então, talvez alguns de vocês tenham ficado ainda com algumas dúvidas, né? Porque o tema, como diz, é complexo, tem várias fórmulas, várias maneiras de a gente ver. Exato, então, tentei exatamente trazer os pontos principais, mas realmente não dá para abordar tudo em um programa só. A gente precisaria de um tempo bem maior. Mas o importante, assim, se você puder passar suas redes sociais para as pessoas que estão nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, que ficaram com alguma dúvida, que possam tirar, né? Qual seria? Como é que a pessoa entraria em contato pelas redes sociais para tirar alguma dúvida? Sempre eu faço postagens no Instagram sobre vários temas, diversos temas, que é o Instagram Amanda Sueller, com 2 Es no final. Meu WhatsApp 993 34 257, também passo as informações através do WhatsApp. E caso alguém também tenha alguma dúvida, ainda ficou com dúvida sobre esse tema, manda mensagem para o pessoal da produção da Tribuna Livre, que eles repassam e a gente responde. Ótimo. Que o tema é importantíssimo, né? E é importante que a gente reconheça essa profissão que é tão importante, que é do professor, que não vem sendo reconhecida. E a gente vê muito que as mudanças, a maioria das vezes, é para complicar, é para dificultar. A gente não vê as mudanças, pelo menos eu não consigo enxergar, que facilite, não, que complica, que aumente mais o número de trabalho. E como a senhora disse, não é fácil, né? Lidar numa sala de aula, muitas vezes com 50, 40 alunos, isso por muito tempo. Exato. É muito complicado. Então, agradecer mais uma vez a doutora Amanda, dizer que ela é muito bem-vinda aqui no nosso programa e que vocês podem, sim, entrar em contato com ela ou procurar um escritório, porque é um tema complexo e, às vezes, por causa de falta de uma orientação, você pode perder. Você pode perder tempo, você pode perder dinheiro. Exatamente. Né? Então, é importante procurar um profissional da área, um advogado de sua confiança, que possa lhe dar toda essa orientação. Não é isso, doutora? Perfeito, Álvaro. Muito obrigado mais uma vez, né? Bom fim de semana. Um abraço a todos que acompanharam, um abraço especial a todos os professores que estão acompanhando o Explique Direito de hoje. Muito bem, agora nós vamos para o intervalo, são 9h.